Pessoal, vamos orar para começar esse tempo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos novamente por esse tempo, pedimos para que o Senhor nos direcione, pedimos para que o Senhor nos guie na tua palavra e no entendimento da tua palavra. Ajuda-nos a compreender cada vez mais a tua vontade para a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida digna do chamado que o Senhor tem para nós. Nós precisamos do Senhor para isso. Nós não temos a capacidade em nós mesmos, Senhor, de fazer isso, de entender a tua vontade, viver conforme a tua vontade. Te peço para que cada um possa ter a atenção devida e para que eu também possa ser claro nas palavras que eu vou usar. Que o Senhor possa impedir qualquer tipo de distração no ensino da tua palavra. É o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, nós vimos que quem vive para Cristo abandona a vida tola e se deixa guiar pelo Espírito para produzir adoração e obediência a Deus. Demonstra que judeus e gentios, eles estavam separados, mas eles formam agora um só corpo. Depois que eles começavam, depois que ele começa a falar da vida digna do chamado, da unidade do corpo, de que Deus ele está promovendo o crescimento e amadurecimento desse corpo na participação de cada parte. Depois de introduzir a dinâmica do despojar e revestir e mudar de mente. Depois de aplicar essa dinâmica a diversas áreas que podem promover divisão no corpo, tudo isso nós já vimos. Depois de chamar aqueles cristãos para imitar a Deus e demonstrarem através da vida deles o testemunho da transformação que Cristo promove na vida dos filhos de Deus, e chamar a um despertamento aqueles que estavam dormindo espiritualmente. Depois de falar sobre não viver como insensatos, mas como sábios, buscando compreender a vontade do Senhor, e se deixar encher pelo Espírito, à medida que falam com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus e dando graças, e por fim, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo, Paulo então, ele começa a demonstrar uma série de áreas da nossa vida, nas quais nós devemos viver a vida digna do chamado, deixar de viver distraidamente, não como tolos, procurando a sabedoria de Deus, e adorando a Deus e se sujeitando uns aos outros. E então nós chegamos ao ponto que nós vamos aprender hoje, como as verdades aprendidas até agora influenciam o relacionamento mais importante de um homem e de uma mulher, que é o casamento. E nós podemos pensar nessa pergunta em cada um dos pontos que a gente foi vendo no livro de Efésios, porque ele está chegando aqui num ponto de conclusão em que ele começa a aplicar todas as verdades que ele nos deu até agora em relacionamentos que nós temos todos os dias. Então, como é que nós devemos no nosso casamento, por exemplo, bendizer a Deus publicamente pelos benefícios além da criação que Ele nos deu através de Cristo? Como é que nós podemos no nosso casamento ter aquela oração esperançosa de Paulo, para que aqueles que estão em Cristo possam receber recursos indispensáveis para viver para Cristo? Como é que esses recursos indispensáveis se relacionam com o nosso relacionamento principal, como homem e mulher? Como é que essas verdades que ele ensinou a respeito de que Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou da condição de mortos sem Cristo, para nos fazer vivos em Cristo, afeta o nosso relacionamento matrimonial? E como o fato de Cristo ser o centro da paz entre os homens e entre Deus e os homens, a ponto de se tornarem uma só família, influenciam cada uma das famílias que fazem parte desse corpo. Como que a resposta do cristão ao desânimo
que está na grandeza do mistério revelado do plano de Deus, além desse mundo, pode ajudar você no seu relacionamento com a sua esposa, ou no seu relacionamento com o seu marido. Como que o fato do Pai Celestial possuir poder necessário para que aqueles que estão em Cristo vivam plenamente para Cristo, afeta o nosso relacionamento conjugal. Como aqueles que estão em Cristo e que devem responder ao chamado de viver a vida apropriada para Cristo, vivem a sua vida diária, como casal. Como a vida digna do chamado de uma pessoa que vive na unidade do corpo de Cristo, à medida que a diversidade de dons age para a edificação do corpo, é afetada no seu relacionamento conjugal. Como que a forma como você lida com a sua esposa, a forma como você lida com o seu marido, promovem e edificam nessa unidade, edificando o corpo de Cristo ou destruindo. Como que o cristão, que é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver uma vida digna do chamado, experimenta isso com a sua esposa e a sua esposa com o seu marido. Como o fato de quem vive para Cristo imita a Deus no estilo de vida sacrificial próprio dos santos e com ações de graça, rejeitando a impureza, rejeitando a imoralidade sexual, como essas coisas afetam o nosso casamento. E como nós podemos abandonar uma vida tola e se deixar guiar pelo Espírito de Deus para produzir adoração e obediência a Deus diariamente no nosso relacionamento conjugal. Percebe como quando nós pregamos em Efésios 5, 22 a 33, nós não estamos falando só de casamento. Nós estamos falando do casamento no contexto da igreja. E por isso, inclusive, ele usa Cristo e a igreja como o modelo do casamento. O texto diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esse texto, onde ele está, e depois de tudo que vem antes, eu creio que ele indica o seguinte: a igreja onde um casal está inserido influenciará o seu casamento. Uma igreja séria ensinará a verdade, promoverá a unidade e amadurecimento do casal. Essa igreja que se submete a Cristo mostrará às mulheres o exemplo de submissão. Enquanto essa igreja prega o verdadeiro evangelho e demonstra aos homens um verdadeiro exemplo de amor e cuidado de Cristo pela igreja, e que eles devem ter pelas suas esposas. Ao mesmo tempo, uma igreja com uma pastora, por exemplo, demonstrará um falso entendimento do que é a autoridade do homem e influenciará negativamente os casamentos daquela comunidade. Quem, afinal, dirige o lar de uma pastora?
Quem é a autoridade do lar da pastora? O seu marido ou a pastora? Vê como não é tão simples como colocar uma letrinha depois do pastor para se tornar pastora? Isso é aceito por pessoas que estão vivendo distraídas, tolas, não considerando atentamente a vontade de Deus revelada nas Escrituras e não se submetendo a Cristo. A visão do Evangelho ali não precisa ser profeta para entender e para profetizar, entre aspas, que a visão do Evangelho ali ela é distorcida. E ela não é um exemplo para os seus homens, que também demonstram ser fracos ao deixar-se dirigir por uma mulher, que cumpre um papel que ela não foi criada para cumprir. Se essa visão parece retrógrada, então deve-se seguir outro Deus e não o Deus da Bíblia, porque é basicamente isso que essas igrejas fazem. Agora, outra verdade é que casais biblicamente fortes servem para edificar a igreja. Esses casais que Paulo está falando aqui, esse homem e essa mulher, fazem parte daquele corpo que está se edificando. Então toda igreja forte certamente tem casais biblicamente fundamentados que podem edificar aquela igreja. Através de uma esposa que ensina e exemplifica às demais mulheres o seu papel. Veja depois Tito 2, 3 a 5, para entender o que eu estou falando. Não vou ler agora. E homens também que exemplificam e ensinam aos homens o seu papel. O papel de pastor da sua família. O papel ali de 1 Timóteo 3, 4 a 5, onde o pastor ele deve ser exemplo, né? Ele deve governar bem o seu lar, e ele não está sendo nada mais, nada menos do que exemplo para todos os outros homens que devem governar bem o seu lar também. Então esses casais certamente promoverão amadurecimento, crescimento e unidade no corpo de Cristo. E a vida desse casal vai impactar a igreja. E a igreja vai impactar a vida do casal. Entende? Agora, a vida digna do chamado é demonstrada num casamento que reflete Cristo e a igreja. Essa é a verdade que a gente vai começar a ver hoje. A vida digna do chamado é demonstrada num casamento que reflete Cristo e a igreja. E hoje a gente vai tratar só da parte das esposas. Então, esposas, antes de ficar bravas e iracundas, por favor, aguardem, porque depois vai vir a parte do marido, e a parte do marido é muito maior. Tá bom? Porque os homens são muito piores para entender, então tem que escrever mais. Mas olha lá, a esposa que se deixa encher pelo Espírito, se submete ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Versículos 22 a 24 diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como o Senhor, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A construção do início desse texto seria algo assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembra o finalzinho do versículo anterior? Sujeitem-se uns aos outros, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo, as mulheres aos seus maridos. Okay? Ele não repete esse verbo, ele usa o mesmo verbo do versículo anterior. Então ele está usando esse verbo sujeitando-se. Um verbo que significa se organizar sob alguma coisa, ser subordinado, se sujeitar, obedecer, colocar-se sob o controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Interessante que aqui é um termo militar no grego. Um termo militar que significa organizar, literalmente como organizar divisões de tropa. Formação militar, sob o cuidado de um líder. Também uma atitude voluntária de ceder, de cooperar e de assumir responsabilidade, levar uma carga. Então, a vida de um soldado, diversas vezes, ela pode depender
da sua atitude de sujeição à autoridade de seu superior. Imagine que um capitão da guarda está ali acompanhando o combate e fala para um soldado: se abaixa! Ele não obedece. Tum! Foi embora. Menos um. A obediência influencia como a gente vive a nossa vida, ou como a gente a perde. E aqui a mulher é colocada como aquela que se sujeita, que é subordinada, obediente, sujeita ao seu marido. Agora é fato que é difícil ouvir essas coisas, né? Eu imagino. Por isso que eu pensei em algumas coisas que essa sujeição não é. Então, por exemplo, a sujeição ou a submissão não é uma questão de importância. Ah, a mulher é menos importante do que o homem. Não, não é. Olha que interessante o exemplo de Jesus, em Lucas 2, 45 a 51. Não o encontrando, Jesus aqui é uma criança, um adolescente, né? Não existia essa palavra, mas ele era um adolescente, por volta dos 12 anos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. A sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles, não compreendendo o que lhes dizia, eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Amados, o verbo que estava com Deus no começo e que era Deus, e pelo qual Deus fez todas as coisas, era um garoto que obedecia a sua mãe. Será que Jesus era submisso aos seus pais terrestres porque ele tinha menos importância do que eles? Não, claro que não, ele é Deus. Mas ele se submetia porque ele tinha uma posição de filho. Olha que interessante. E espera-se dos filhos que obedeçam os pais. Não é uma questão de importância. É uma questão da posição que ele tinha. Por outro lado, a sujeição ou a submissão é uma questão de ordem. 1 Timóteo 2, 11 a 14, Paulo diz: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada se tornou transgressora. Veja que Paulo ele usa um argumento aqui em relação à submissão, e ele coloca o seu argumento sobre a criação. Ele não coloca o seu argumento sobre a cultura. Não, porque na nossa cultura atual é aceito que a mulher seja submissa ao marido. Não, ele coloca na questão da ordem da criação. Assim como os filhos são submissos aos seus pais, porque os pais possuem autoridade sobre eles, porque existiam antes. Assim como os mais novos se submetem aos mais velhos, que vieram antes. Assim como o próprio Deus veio antes da criação. Percebe? É uma questão de ordem. A sujeição não é uma questão de diferença de direitos. 2 textos para falar sobre isso. Gálatas 3, 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher.
pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De maneira semelhante, 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu quero chamar a atenção ao fato de que as mulheres têm o mesmo direito à herança que os homens. A igualdade de direitos entre homens e mulheres está atrelada à igreja e o futuro glorioso. Interessante, né, que a igualdade entre homens e mulheres não está atrelada ao salário ou posições, como o mundo tenta fazer. Mas a resposta da igualdade entre homem e mulher está na igreja. Porque na igreja homens e mulheres têm igualdade de herança. E vão receber aquela herança do futuro glorioso em comunidade que nós vimos ali no começo de Efésios, quando Paulo ensinou sobre isso. Percebe como não é só um texto sobre um homem e uma mulher. É um texto sobre como em Cristo esse relacionamento é transformado. É um texto sobre como a igreja, a comunidade da igreja, deve ser refletida nesse relacionamento e o contrário também. Como esse relacionamento influencia a igreja. É também questão de papéis e posições diferentes na criação. Aqui eu não estou falando só da ordem, mas de papéis diferentes. Gênesis 2, 15 a 18 fala: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja, o Senhor colocou o homem para fazer isso, cuidar do jardim e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Deu a ordem para o homem. Por quê? Por causa da posição que o homem tinha. Como aquele que devia cuidar, guardar o jardim. Então, o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei a ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Qual que é o papel da mulher? Auxiliá-lo, ajudá-lo nessa função. O homem deveria cuidar e proteger o jardim. A mulher deveria auxiliá-lo e ajudá-lo. Isso não é menos importante, é apenas uma responsabilidade diferente. A mulher corresponde ao homem. Isso não quer dizer que ela é igual, ela o completa. Entende? Agora, quando uma igreja não se sujeita a Cristo, ela é mau exemplo para uma esposa. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é Salvador. Uma igreja que não se submete a Cristo como Senhor e acaba se sujeitando a falsas doutrinas, uma falsa visão do evangelho, da graça, uma falsa visão da igreja, não vai ser um bom exemplo para a esposa. A mesma igreja que defende que a submissão ao marido é retrógrada e por isso deixa esse ensino de lado, será que ela vai se submeter a Cristo? Será que ela vai se submeter à palavra de Cristo ou isso também vai ser retrógrado? Como é que fica? Será que ela vai escolher o que ela ensina? Isso eu gosto, isso eu não gosto? E será que isso é sujeição a Cristo? Será que essa igreja vai ensinar que os filhos devem se sujeitar aos pais? Ou não? Porque isso também é retrógrado. Será que essa igreja, vai ensinar que um funcionário deve se submeter ao seu superior? Para dar um nó na nossa cabeça, pergunte a uma mulher que é gerente
numa posição de liderança se a sujeição dos funcionários é retrógrada? Pergunte a ela se ela quer que a gente ensine ou não que o funcionário deve respeitar a autoridade. E aí pergunte então se ela deve se sujeitar ao seu marido. Se é justo ou não. Veja como não é tão simples, né? A gente ouve bastante essa frase no trabalho, não é tão simples assim. Há duas opções para esse argumento. Ou esse tipo de argumento, ele vai só se encaixar quando convém e não vai aguentar até a última consequência. Ou então, de fato, essas outras submissões também serão rejeitadas, o que por fim vai criar uma igreja insubmissa a Cristo. E essa igreja vai deixar de ser luz nas trevas, porque ela vai se apagar no próprio mundo, como de fato tem acontecido, amados. Em última instância, uma igreja que não é submissa a Cristo, não confia também em Cristo como seu Salvador, como Salvador do corpo. Veja que essa palavra Salvador que ele usa aqui, ela vem de uma palavra cuja raiz significa manter alguém a salvo, manter seguro, poupar alguém de sofrimento. Veja como os benefícios de Cristo como Salvador também podem ser observados no casamento. Quando nós falamos do marido em relação às suas esposas, mantendo-as a salvo. Deixa eu refrasear o que eu falei. Quando os maridos servem às suas esposas, e não o marido às suas esposas, tá bom? Não estou falando, não estou defendendo nada desse tipo, tá bom? Ou tudo no singular ou tudo no plural, tá bom? Então, não sei nem onde eu estava, mas isso, marido em relação à sua esposa, mantê-la a salvo, poupá-la do sofrimento. Lembra do vaso mais frágil de 1 Pedro 3? Preservar alguém do perigo, proteger. Se uma igreja afirma que confia em Jesus como Salvador, ela precisa aceitar esse papel em relação do marido com a sua esposa. E assim como é um ato de gratidão a Cristo, a submissão da igreja, também é um ato de gratidão da esposa sobre submissão em relação ao seu marido. Voltando, quando a gente volta para essas igrejas sem o fundamento bíblico, em última instância, elas também não aceitam a posição de Cristo como supremo sobre a igreja. Essas igrejas colocam os seus pensamentos acima de Cristo e os seus sentimentos acima das Escrituras. Porque a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. Ele está acima da igreja. Assim como o homem está acima de sua esposa. E se a gente inverter esses papéis, você tem um problema. Você tem uma igreja que quer ser cabeça. Você tem uma igreja que lê um texto desse e fala assim, mas eu não sinto isso. Mas eu não penso assim. A que nós devemos responder, não interessa o que você pensa, o que você sente. Negue-se a si mesmo, foi isso que Jesus disse. Jesus não falou assim, se você quer me seguir, siga o seu pensamento e o seu coração e o seu sentimento. Ele falou, não, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. E toma diariamente a sua cruz e me segue. Está tudo certo, é isso aí mesmo. Não viva como tolo, não viva no automático, sendo levado pelos seus pensamentos. Mas procure compreender a vontade de Deus. Então, como a posição de Cristo como cabeça, como mestre, o homem também tem essa posição em relação à sua esposa. Isso, na verdade, coloca uma tremenda de uma responsabilidade sobre o homem. E a gente vai falar sobre isso depois. Se prepare. Agora, não é estranho que a igreja, então, não aceite a posição de Cristo que a salva, como alguém que deve ter a posição de liderança? Porque é isso que está acontecendo. Porque se nós cremos que o ensino que a gente tem na palavra de Deus é o ensino de Cristo,
e nós não aceitamos, nós estamos falando assim, ó, não aceito a Cristo. Eu não aceito aquele que morreu por mim. Por quê? Porque eu quero viver para mim. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero o que eu acho, o que eu penso. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Paulo, ele reafirma a questão da sujeição e ele acrescenta uma coisa aqui, né? Em tudo. Amados, olha que interessante, né? Assim como a igreja, ela não pode escolher no que ela vai ser submissa a Cristo, certo? Não pode escolher. Assim também uma esposa também não pode escolher no que ela vai se submeter ao seu marido. Há uma dificuldade extra para as esposas, eu não questiono. Nós maridos somos falhos. Verdade. Achei que eu era o sublime da perfeição. Não. A gente é falho. E vocês, eu sei que para vocês esposas é difícil. Isso é uma dificuldade. Mas isso é a sabedoria de Deus. Provérbios 14:1 fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Lembra quando a gente viu que a gente não deve viver como insensato, mas como sábio? Eu falei que o insensato, ele vive como insensato porque ele já acha que sabe tudo. Exatamente. Em outras palavras, esse texto também demonstra que a mulher que acha que sabe tudo sobre o casamento e não precisa aprender nada de Deus, ela vai destruir o seu casamento. Vai destruir a sua casa, sua família. Mas a mulher que se humilha e reconhece que ela precisa aprender a sabedoria de Deus, ela vai procurar conhecer a vontade de Deus para o seu casamento. Então, a vida do chamado, a vida digna do chamado, é demonstrada num casamento que reflete Cristo e a igreja. Algumas perguntas para aplicações. Em quais aspectos do seu casamento você tem vivido no automático, sem considerar a autoridade do seu marido? Mulheres, eu sei como é que funciona. Aquelas decisões que às vezes vocês querem tomar, e às vezes vocês querem tomar assim, ó, não vou nem falar para meu marido. Sabe? Porque isso aqui é muito complicado, né? Isso aqui é muito difícil, acho que eu vou tomar uma decisão sozinha. Não faça isso. Você está deixando de ser submissa ao seu marido. Você está deixando de confiar no seu marido. E você pode ter surpresas, inclusive. Boas surpresas. Envolva o seu marido nas suas decisões. Ok? Quais ideias do mundo sobre a submissão você tem se deixado influenciar? Será que você cruzou os dedos quando disse que seria submissa ao seu marido no seu casamento? Que tipo de ideias? A mulher é um capacho, não sei o que. Sabe, esse tipo de coisa que o mundo tem tentado colocar. Nenhum homem presta. A mulher tem que ser independente, ela tem que ter a sua independência financeira, porque não pode depender de um homem. Está errado, né? Ideias de submissão que não são bíblicas, tá bom? Não sou contra uma mulher que tem fonte de renda. Já falei isso algumas vezes aqui. Agora, se essa fonte de renda te impede de cumprir o seu papel, de fato, como esposa, como mãe, isso está errado. Isso não deve ser a sua prioridade. Ok? Se essa fonte de renda te atrapalha nesse tipo de atividade que é sua prioridade como esposa e como mãe e como mulher, abandone isso. Agora, se você consegue conciliar, hoje tem muita atividade que é possível fazer em casa, é possível fazer com os filhos, né? As mulheres sempre destacam a sua habilidade de fazer coisas ao mesmo tempo, né? Então, ok, aproveite se existe isso mesmo, eu tenho dúvida, mas se existe isso, aproveite e faça, né?
essa atividade para ter uma renda, mas não como uma independência financeira, mas como uma auxiliadora do seu marido, inclusive. Aquele dinheiro não é seu. Seria muito simples. A mulher vai trabalhar para ter o seu dinheiro. Ótimo, então o meu dinheiro é meu. Então eu ganho meu dinheiro, você ganha o seu e ninguém paga as contas. Como é que, de novo, né? 2 líderes, ninguém vai trabalhar. Muito cacique, não tem índio, não rola, não acontece. É uma ilustração, tá bom, amados? Cuidado. Vou ser cancelado. Você reconhece a posição de liderança do seu marido, inclusive para ele e outras pessoas. Você demonstra que reconhece isso por causa de Cristo. Porque também é comum. Aquela rodinha, começa a falar mal dos maridos. Aí, né? Parece que começa assim, né? Uma sequência, vai chegando em você, né? O que eu vou falar agora? Então, aproveite a oportunidade para defender a sua submissão. Olha, eu sou submisso ao meu marido como Cristo, como a igreja submissa a Cristo, e tem sido uma bênção. Ou tem sido uma luta, mas eu reconheço que Cristo espera isso de mim, e eu não posso questionar o que Cristo espera de mim. Pronto. Quais áreas são mais difíceis para você submeter ao seu marido? Eu reconheço que há áreas em que o marido se submete à esposa, ok? Por exemplo, cuidado com o que eu vou falar, né? Em casa, quanto à arrumação, quanto à organização que deve acontecer, eu dou a comida que a gente vai comer, eu dou pitacos, mas a decisão a resposta vem da Natália. O homem faz planos, mas a resposta vem da Natália nesse caso. Sim. Eu lembrei esses dias, ela perguntou assim, o que você quer comer? Eu quero um hambúrguer com queijo, com cebola caramelizada e uma saladinha por cima. Agora, eu sei, né? Eu sei que essa pergunta depende do que tem em casa. Não, essa pergunta depende do que tem em casa. Não, então vou mudar minha resposta. Então vamos ver o que tem. E a gente, né? Aí eu falo o que eu quero, né? Mas, enfim, como ela vai arrumar a cozinha? Tem coisas que eu falo assim, nossa, será que isso aqui... Mas eu sei que assim, faça do jeito que você achar melhor. Tá bom? Mas de fato há áreas que eu entendo que para a mulher é mais difícil se submeter ao marido. Algumas decisões, etc. é mais difícil. Pense em quais áreas são essas. Como você pode demonstrar sua submissão ao seu marido agradecendo a Deus por ele. E aqui o agradecendo a Deus não é agradecendo diante do seu marido nem nada, mas assim, louve a Deus pelo seu marido. Reconheça diante de Deus a liderança do seu marido. Ore a Deus se dispondo a ser submissa diante de Deus. Já falei sobre isso, como por vezes o fato de parar diariamente para agradecer a Deus pela minha esposa me ajudou a lidar inclusive com ingratidão. Você pode também, né? Como é que você pode demonstrar sua submissão ao seu marido reconhecendo pontos fortes dele? Se submetendo com alegria por reconhecer que há pontos fortes no seu marido. Talvez no controle financeiro, talvez na área da piedade, né, da vida espiritual, talvez no cuidado com as coisas. Seu marido lembra que tem que trocar o óleo do carro, e às vezes tem que olhar o pneu como é que está, e reconhecer que, não, realmente, meu marido olha o carro de um jeito que eu não olho. Eu pego e uso. O meu marido, ele tem esse senso de, tem que fazer isso, de vez em quando tem que calibrar, às vezes tem que colocar combustível, né? E é bom. Agora, também, como você pode demonstrar sua submissão ao seu marido? Encorajando-o nos pontos fracos que ele possui. Ou seja,
não deixar de ser submissa se há um ponto que você reconhece, que talvez até o seu marido reconheça que ele é fraco, mas ajudá-lo a ser um bom líder, mesmo nos pontos em que ele precisa crescer. Ok? E às vezes, muitas vezes isso vai acontecer em relação à casa, a arrumação da casa, né? A gente já falou várias vezes daquela expectativa. A Natália tinha uma expectativa de que eu olhasse um cesto de roupa suja vazio no meio do caminho quando eu chegava em casa e levasse para cima. Ela tinha essa expectativa. E eu, como bom servo, querendo treinar minha esposa, olhava o mesmo cesto como: minha esposa não terminou o trabalho dela, eu vou deixar aqui para ela terminar. Certo? E aí eu tive que ser treinado pela minha esposa de que, como bom servo, bom líder servo, eu deveria, quando chegava em casa, deixar minha mala no canto e pegar aquele cesto e levar para cima quando eu fosse tomar banho, por demonstração de amor a ela. Eu fui treinado nisso, tá certo? Ou adestrado, dependendo da sua preferência, né? Porque às vezes os homens é mais como adestramento. Mas, enfim, acontece. Reconheçam os pontos fracos, ou conheçam os pontos fracos dos seus maridos, vejam se eles reconhecem, converse sobre isso. E veja como você pode ajudá-lo a ser um melhor líder nessas áreas. Para essa semana, leia Efésios 5, medite nos versículos 22 a 24, usando o OIA, observação, interpretação e aplicação. E aqui, esposas, orem a Deus que a ajude a se submeter ao seu marido. Reconheça áreas que você não tem deixado o seu marido liderar. Maridos, ore a Deus por sabedoria para dirigir as suas esposas. Em outras palavras, se prepara para a semana que vem. Estejam avisados, né? Como é que é? Estejam alertas. Prepare-se para o grupo céu, lendo e meditando nas perguntas da mensagem. Se necessário, escute, leia o esboço e vamos ver a gravação, como é que vai ficar. Esposas, pensem em como verbalizar motivos de gratidão em relação aos seus maridos. E maridos, reconheçam as suas falhas diante das suas esposas. Certo? Então aqui, verbalize. Fale. Outro ponto, esposas. Liste decisões que você precisa tomar para reconhecer a autoridade do seu marido. Isso não é uma pergunta, né? Isso é um ponto de interrogação, está errado. Pense em decisões que você toma sem envolver o seu marido. Será que ele poderia ajudá-la e guiá-la de alguma forma? De fato, amados, homens e mulheres olham a mesma coisa de ponto de vista diferente. Então, será que o seu marido às vezes não pode ajudá-la numa coisa que você acha que assim, ele não tem nada a ver com isso? Talvez você vai falar com ele e vai falar assim: sei lá, nunca pensei nisso, nunca pensei o lado do armário, se fica bom em cima, embaixo, eu nunca pensei nisso, mas posso pensar, se quiser eu penso, e talvez vai surgir coisa boa ali, ou não, mas envolva seu marido, ajude o seu marido, inclusive aquele viver a vida comum do lar, né? As crianças estão, eu estou com essa dificuldade com as crianças, de repente ele sabe o trabalho da escola, a matéria, e pode ajudar as crianças de uma maneira diferente. Pense nisso. E maridos, reflita no tipo de líder que você tem sido para sua esposa. Omisso, vulgo banana, ditador ou servo. Ok? Então assim, será que você tem a tendência de, quando você chega em casa, você não quer participar das decisões, você quer se omitir das decisões, você quer mais que sua esposa não venha falar com você. E aí você acaba se omitindo de coisas que você deveria guiar a sua esposa. Ok? Será que você, ao contrário, é aquele que quer que tudo seja do seu jeito? Então eu vou chegar e vou demandar, né? Eu não vou esperar a minha esposa perguntar o que vai ter para o jantar, eu vou chegar com: é isso que eu quero, como não está pronto ainda, né? Esse tipo de coisa. E vou sentar no meu trono celeste para assistir o meu visor do mundo, ligando a televisão com o controle que eu domino e que ninguém mais pega. E aí eu vou ali no meu reino esperar ser servido.
ditador ou servo. Espere a semana que vem. Aguarde os próximos versículos. Ou se você é servo, se você reconhece que quando você chega em casa, você é o líder daquela casa e por isso as coisas devem pesar sobre você. E você estando em casa, a sua esposa deve ser aliviada pela sua presença. Porque ela sabe que agora, aquele filho que estava dando problema, lembra, filho, que eu falei, espera o papai chegar, papai chegou. Sabe? Então, reconheça isso, né? Beleza? Vamos orar. Senhor, obrigado novamente, Pai, pela Tua palavra. Nós somos gratos pela Tua palavra, porque o Senhor não nos deixou no escuro, nem mesmo em relação a algo que nos afeta todos os dias, como o nosso relacionamento conjugal. Deus, eu reconheço que para as mulheres deve ser terrível obedecerem a ordem de serem submissas a homens tão falhos como nós. Então eu reconheço, Deus, e eu oro pelas nossas esposas, que o Senhor dê graça a elas para lidarem com homens como nós, falhos, pecadores, e que o Senhor nos prepare também para ouvir a nossa parte. Na semana que vem, se o Senhor não voltar, o que seria muito bom se acontecesse. É por essas coisas que eu oro e agradeço, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, reconhecendo o Seu sacrifício de entregar o Seu Filho por nós, reconhecendo a obediência e submissão do Seu Filho para com o Senhor. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.